Boa noite. Precisei ligar a luz porque senão a imagem não aparece. Eu já gravei falando. E seria uma história de 30 minutos. Vou escrever sobre isso. Precisei ligar a luz, então aparece a sombra, as olheiras, mas eu não queria perder a oportunidade de registrar isso. Mensagem: mendigo, será? Vim pra IP, na família Nadal, divulgar o Seminário da Luz e fazer uma reunião dos fraternos que não pude fazer em Caxias, e mediante as tantas coisas boas que aconteceram, decidimos que uma vez por mês faremos aqui, ou a primeira quinta-feira ou a última. Como sempre, faço oração, explico o que é o ensinamento da Sete Uné, a verdade é o meu Filho de Deus, mundo projeção da mente e imagem verdadeira. Dou uma oportunidade para a pessoa se auto-apresentar e na segunda rodada um relato. Falou o Ivan Nadal, nosso amigo, que prestou o celular. Fernando de Vacaria. Acabei dando um relato sobre a minha cura e um pouco do que é ensinamento. E quando dei a oportunidade para o senhor, humilde, quietinho, para falar, melhor antes disso, estava explicando sobre a energia que nós temos nas mãos para curar. E quando eu falei, eu percebi que ele prestou muita atenção. E ao mesmo tempo dizendo assim: eu faço apometria, eu tenho muita história para contar. Aí segui a ordem, e quando chegou na vez dele, eu pedi por que ele estava ali. Ele foi convidado pelo Ivan, e o que ele tinha de bom para contar. E ele disse assim: a minha vida é antes e depois do mendigo. Mas o que tem a ver o mendigo? Aí em 2005, há 20 anos atrás, num dia de Natal, logo depois do meio-dia, aliás, antes do meio-dia, passou um mendigo na sua fazenda. Não sei se ele pediu para entrar ou as pessoas pediram. Como era uma data natalina, eles se comoveram e chamaram ele para doar alguma coisa para ele. E ao se aproximar, perceberam que ele tinha uma luz muito própria, muito divina. Isso foi mexendo e comovendo mesmo essa pessoa um pouco descrente. Lá pelas tantas, esse mendigo olha para esse tal de Mauro e começa a contar a vida dele. E ele ficou admirado: nunca vi esse cara na minha frente, o cara contando a minha vida. Coisas que nem a minha família sabia. Ele ficou admirado, ficou sem ação, pediu para ele sentar, ofereceram comida. Ele começou a se alimentar. E lá pelas tantas sentou uma outra pessoa do lado e ele começou a falar da outra pessoa também, contando a vida da outra pessoa. Abismado, ele começou somente a observar esse mendigo. Lá pelas tantas ele sentiu uma coisa muito forte, uma energia boa, e continuou olhando para o mendigo de lado, lateralmente. E naquele instante o mendigo para de falar e ele pensou assim: meu Deus, esse cara aí, se não fosse mendigo, eu ia dizer que era Jesus. O mendigo para de falar, olha para ele e diz assim, ele pensou e disse: é exatamente o que você pensou. Aí ele ficou abismado com tudo isso. Ao invés de ir embora, ele almoçou e ficou até 5 da tarde contando coisas bíblicas. E de repente ele disse assim: vou embora. E quando é que você vai voltar? E ele disse: os mesmos olhos que me viram não mais me verão. Acho que ficou um clima muito
E aí ele disse que ele tinha uma missão, que ele tinha que aprender a curar as pessoas conforme Cristo curava. E que ele ia ter surpresas na vida dele, que era para ele seguir essas intuições. E sumiu. A mãe dele foi para casa, que eles estavam num pavilhão fazendo a festa. Chegou em casa e ligou logo em seguida para essa pessoa. E disse, olha, abri a porta, atrás da porta um buquê de flor. E quando eu abri um pouco mais, caiu um vaso de lírios brancos. E eu não tinha isso em casa. Nossa, aí ficou uma coisa maluca. Aí do pouco a filha liga e diz assim, pai, lembra daquele chapéu que estava dentro de um baú embaixo da cama? Ele está em cima da cama, foi você que colocou? Não, não fui eu. A história, bom, eu gravei 10 minutos dessa pessoa, mas ele depois contou mais 10 minutos. Ele já foi convidado pelo Frei Jaime Bétega e outros padres para relatar isso, ficar uma semana em Caxias e relatar tudo que ele sentiu e está sentindo. Dali em diante, ele começou a ouvir vozes, sentir as pessoas falando e as pessoas pedindo orientação. E hoje ele faz curas com as mãos. Ele aprendeu a se curar e curar outras pessoas, mas tudo com naturalidade. Ele não faz porque quer. É a intuição divina mesmo. E ele tem uma chácara, me convidou para ir lá. Tem 2 ou 3 pontos que são portais de luz. E que lá naquele local a pessoa que chega lá não consegue mais sair. Não raciocina muito. E começa a querer ficar por lá. As pessoas sentam no lado da cachoeira e começam a contemplar. E ele, quando faz isso, ele enxerga Nossa Senhora, Jesus, e recebe ensinamentos. É uma coisa muito louca. Sabe quando você vê que a pessoa sentiu e sente ver e fala com os olhos cheios de lágrimas, sem choro, sem fanatismo? Uma coisa muito louca. Ele formou uma casa de cura e tem esse portal. E depois também ele contou que sofreu um acidente, e nesse acidente ele perdeu muito sangue. Isso estou falando resumidamente. E quando falaram que ele não ia mais andar, ele ouvia, mas não conseguia falar. E ele disse para comigo mesmo, não, eu vou ficar bom. E aí ele começou a fechar os olhos e ele recebeu a orientação divina, o que tinha que fazer. Era para ficar 6 meses acamado, ficar em cadeira de rodas. No 26º dia ele começou a caminhar. E tantos outros milagres que aconteceram. E quando ele dorme, ele levita e sai do corpo e vai ajudar pessoas. E teve um caso de uma menina de 18 anos que chamou ele, começou a chamar ele, e ele disse, o que você quer? Ele assim, ela disse pra ele, eles estão querendo me enterrar, eu não quero ser enterrado. Aí ele, tudo isso levitou.